Olá, senhores gestores e gestoras educacionais, bem-vindo a mais um Palavra Jurídica, onde eu, Luiz Cláudio, estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao ambiente escolar. A pergunta dessa semana é a seguinte, como deve ser elaborado um contrato de prestação de serviços educacionais que garanta uma cobrança rápida em caso de inadimplência? Muito boa essa pergunta do nosso querido gestor, né? A gente sabe que um contrato de prestação de serviços educacionais bem elaborado, ele é um contrato que nos traz uma segurança muito grande, principalmente em caso de inadimplência. E quem nos garante isso é o CPC no seu artigo 784, inciso 3º, que nos ensina a fazer um contrato valendo como um título executivo. O que é isso, Luiz? Qual é a grande vantagem disso aí? Bom, qualquer contrato que a gente faça de serviços educacionais, ele vai ser um contrato que ele é válido, né? Ele é válido, mas não necessariamente ele vai ser válido como um título executivo. Como assim, Luiz? Alguém fez um contrato com a escola, nesse contrato só tem uma testemunha, as partes assinaram, tá tudo certinho, mas ele só tem uma testemunha. Se ele só tem uma testemunha, quando a escola for cobrar judicialmente a inadimplência desse pai porque ele não cumpriu o contrato, em primeiro lugar, o juiz ele vai julgar uma primeira parte do processo, que é o processo de conhecimento, ou seja, o juiz primeiro vai ter que reconhecer aquela dívida. Você vai entrar com a sua petição inicial, cobrando que esse contrato seja cumprido, né? E aí, qual vai ser a resposta do juiz? O juiz vai pedir para intimar a parte contrária para que ela possa oferecer contestação. E só depois dessa contestação da parte, o juiz vai avaliar para conhecer o seu direito. Uma vez conhecido o seu direito, o que você tem que fazer? Agora sim, a segunda etapa do processo, que é o processo de execução. Uma vez o seu direito reconhecido, você faz um processo de execução e aí sim começa a cobrança dos valores devidos. Caramba, Luiz, que trabalho! Esse trabalho, ele só se deu porque esse contrato não tinha sido um contrato elaborado para ser um título executivo. Como assim, Luiz? O artigo 784 do CPC, inciso 3º, ele expressamente diz o seguinte, que para valer como um título executivo, o contrato deve ter a assinatura de 2 testemunhas. Se você tem um contrato com assinatura de 2 testemunhas, de acordo com o artigo 784 do CPC, esse contrato ele vai valer como um título executivo. E lembra, eu falei que o processo tem 2 partes, processo de conhecimento e processo de execução. Como é um título de executivo, ele pula essa primeira parte, ele pula o processo de conhecimento, ele vai direto para o processo de execução. Olha que vantagem maravilhosa é essa. Significa o seguinte, o pai ficou inadimplente. Você pegou esse contrato desse pai inadimplente e ingressou com uma ação judicial. Essa ação vai ser uma ação de execução, onde o juiz vai citar a parte, dando a ela 3 dias para efetuar o pagamento. Caso não efetue o pagamento, pode-se pedir a penhora de bens dessa parte que não honrou com esse título executivo. Tu economiza muito tempo aí. Eu estou falando aí de uma média de 8 meses a 1 ano de processo, quando esse contrato de execução é um contrato feito sendo válido como um título executivo, de acordo com o artigo 784, inciso 3º do CPC. Tem dúvidas? Aconteceu algo parecido na sua escola? Quer saber como elaborar um contrato de prestação de serviços educacionais que valha como um título executivo? Me chama aí, fale comigo. Um grande abraço, até a próxima.